Você está ouvindo Vicando Cast. When you were here before. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo aqui mais um Geekando Cast. E hoje, review de filme, meus amigos. Demorei para assistir, mas está assistido e hoje eu vou trazer para vocês a minha humilde opinião de Guardiões da Galáxia Volume 3. Aquele filme do James Gunn que todo mundo adora. James Gunn, meu parceiro. O homem que vai salvar DC Comics. E sem mais delongas, caras, que filme maravilhoso é Guardiões Volume 3. É aquele filme que encerra a trilogia, que encerra ali o arco do grupo que nos foi apresentado no MCU, né, composto ali pelo Peter Quill, Gamora, Nebulosa, Groot, Rocket e Drax e, claro, Amantes, né? Então, durante os 3 filmes, né, a gente acompanhou essa galerinha, sendo que tanto a Nebulosa e a Mantis entraram pouco depois. Eles fazem parte do grupo. E mesmo tendo todo o desenvolvimento geral dentro do universo, né, porque os outros filmes afetam os filmes dos Guardiões, eles conseguiram trazer uma trilogia praticamente fechadinha, com o mínimo de interferência, né, externa dos outros filmes, exceto, claro, o terceiro por conta da situação da Gamora. Mas vocês percebem que isso não é tão abordado ali, né, dentro da trama principal. Essa situação da Gamora, do Peter Quill sofrendo por ela, acaba virando uma subtrama, porque a gente pega esse filme e aí ele é focado no Rocket. Cara, o James Gunn conseguiu construir uma história incrível voltado ali pela trama principal do Rocket, né? A subtrama ali com os outros personagens, porque a gente percebe que esse filme ele foi feito tanto como uma carta de despedida do James Gunn, como um encerramento digno para os personagens que ele introduziu no MCU com essa trilogia de Guardiões. Então ele conseguiu desenvolver, trazer assim amadurecimento de todo mundo. Todos os Guardiões, né, todos os membros tiveram importância nesse filme, tiveram ali conceitos muito bem mostrados, né? A gente teve a introdução de uma galera nova, mas o foco aqui foi os Guardiões originais, como eles se comportam, como eles estavam ali numa relação já familiar entre eles, né? E é claro que a gente teve um especial de Natal aí de Guardiões, onde a gente acaba descobrindo que Amantes e o Peter são irmãos, né? Por conta do Ego, o planeta Ego. Mas isso não fica muito, isso não pesa muito na história do terceiro filme. É até jogado lá, né? Assim, meio por alto, mas não é algo assim que realmente pesou na trama. Ele só foi ali informado. Eu acho que foi assim mais importante pro aquele especial de Natal. Ele não chegou assim algo muito impactante aqui no terceiro filme. Mas seguindo, né? A gente tem esse desenvolvimento da galera, né? A gente tem essa relação do Peter Quill com a Gamora, que, cara, é maravilhoso como o James Gunn trabalhou isso, né? Porque, assim, pra quem acompanha o universo da Marvel, né? A gente sabe que a Gamora dessa equipe dos Guardiões morreu. Ela foi o sacrifício do Thanos lá no planeta. Ih, esqueci o planeta lá. Enfim, vocês sabem de onde eu tô falando. Onde ela foi sacrificada lá, uma alma por outra alma, por Thanos conseguir a joia da alma, certo? Gamora morreu ali, morreu. E aí a gente tem toda aquela situação de quando a Nebulosa e o Máquina de Combate vão atrás da joia, a joia roxa, não lembro agora qual é, a joia do poder, se não me engano, que era a joia do poder lá que o Peter rouba no primeiro Guardiões. Só que aí a Nebulosa ela é trocada pela versão dela do passado, volta no lugar junto com Máquina de Combate. E aí acaba rolando toda aquela trama final de Ultimato, com o Thanos do passado vindo pro presente pra juntar as joias que já estavam ali mesmo. E aí quando todo mundo morre ali, né?
a Gamora não morre, ela foge, né? E aí ela fica nessa realidade. Porém, não é essa Gamora, é a Gamora antes dos acontecimentos do primeiro Guardiões. Logo, ela não viveu nada daquilo, ela não tem sentimento nenhum pelo Peter, ela não tem sentimento nenhum por ninguém. Ela não conviveu com ninguém e tal. Tanto que ela não entende o Groot, né? O Groot, em situações que eles estão interagindo em cena, o Groot fala, eu sou o Groot, e ela não entende. Então, é muito doido, cara. E aí, eles trabalham essa relação do Peter com a Gamora, né? Porque o Peter quer fazer essa Gamora gostar dele de novo. Porque ele fala, se você me amou uma vez, eu posso te conquistar de novo e tal. A gente pode viver tudo de novo. Né? Que ele não supera a morte da Gamora dele. E tenta reconquistar essa nova versão dela que apareceu, como se fosse uma segunda chance pra ele. E é legal que o James Gunn trabalha nessa parte de trabalho luto do Peter, porque é complicado pra ele estar sofrendo pela parceira dele que morreu, mas ao mesmo tempo tem uma versão do passado dela andando por aí. E é muito doido isso, porque ele fica num estado ali de depressão, de impotência, de mãos amarradas, porque ele não pode fazer nada. E toda vez que ele se encontra, ele fala tudo como se fosse a mesma Gamora. Em teoria só que é uma Gamora de outro ponto no tempo. E é muito doido quando rola essa situação, mas a gente vê como eles desenvolvem isso. A Gamora, indiretamente ou forçadamente, por assim dizer, acaba entrando numa aventura com eles, né, que é passar a vida do Rocket, né, e ela acaba começando a criar afeição pela equipe e tal, tanto que ela inúmeras vezes ali a gente vê ela se sacrificando para salvar a vida do Rocket que tá machucado, ela ajuda o Peter e tal, e aí o filme ele começa a dar um mínimo de esperança pra gente achar que ela vai acabar se tornando a Gamora que a gente conhece, só que aí no final eles acabam separados mesmo. E é triste, mas é muito bom a forma que o James Gunn trabalhou isso aí. Agora a gente segue, né? Como eu sempre faço aqui, né? Já é o ritual. Eu acabei me estendendo muito nessa parte porque é realmente importante frisar isso. Mas vamos seguir falando sobre as ordens, né? Primeiro a história, né? Pra resumir pra você que já assistiu, você vai saber do que eu tô falando. E pra você que não assistiu, né, já devia ter falado isso lá no comecinho, mas já avisando novamente aqui, este aqui é um programa de análise, de review sobre o filme, então é um episódio totalmente com spoiler, falando da trama inteira. Então se você ainda não viu, pare de ouvir até aqui, vai lá, vê o filme, volta e ouve aqui, né, pra gente ver se a nossa opinião bate. Aí seguindo, a história, né, do Guardiões 3, basicamente é eles vivendo ali em lugar nenhum, né? Todo mundo bem ali vivendo. O Peter sofrendo, né? Pela situação da Gamora. E até que eles sofrem um ataque, né? Eles sofrem um ataque ali do... Qual é o nome do cara? Ele é tão esquecível no filme que eu esqueço. Tá, o Adam Warlock, né? Que é o Will Poulter, né? O Adam Warlock, ele aqui... Podemos dizer que ele é uma espécie de segurança do autoevolucionário, né? Ele tem um trato ali, né, com o autoevolucionário, e um dos trabalhos dele é pegar o Rocket. Então, para contextualizar esse ataque do Adam Warlock em lugar nenhum, o que acontece? O filme nos mostra que, de fato, o Rocket é um guaxinim da Terra, e o autoevolucionário, ele é um pesquisador, ele é um cientista. O trabalho da vida dele é criar uma nova espécie, digamos, evoluir espécie e torná-las perfeitas. Então ele vai catando espécimes do universo todo e fazendo modificações nele para transformar eles em uma super espécie, né? E o Rocket é uma dessas espécimes que ele sequestra para tentar transformar numa super espécie. O Rocket é um experimento e o Rocket se tornou um ser gente. E acaba que a trama acontece o seguinte: o Rocket ele acaba resolvendo um problema que o próprio autoevolucionário não estava conseguindo na equação de transformar a raça perfeita, né? E o Rocket resolve isso e o autoevolucionário fica tipo puto, né?
E aí ele prende o Rocket. O Rocket já era um prisioneiro, né? Ele acaba falando assim: eu quero a cabeça, o cérebro desse cara pra gente estudar, pra entender por que ele é tão inteligente e por que ele conseguiu chegar na resposta e a gente não. Só que assim, o Rocket, ele é um guaxinim ali, né? Mutante, por assim dizer. E ele mora entre aspas, né? Ele é aprisionado com outros animais geneticamente modificados, né? Que é a Layla, né? O Chão, que é aquela moça lá de roda, e o coelhinho, eu não lembro o nome da coelhinha. Mas quem viu sabe de que eu tô falando, os animaizinhos lá que moram com ele, né? E é muito interessante porque ele acaba criando um vínculo emocional com aqueles animais, né? Porque ele chega ali com medo e tal. Tanto que a primeira palavra que ele fala pra Layla, né? Assim que ele chega na gaiola, depois das modificações do alto evolucionário, que ele fala, né? Dói. E aí a Layla cuida dele, limpa lá e tal. E eles criam um laço ali, né? Criam um laço, eles viram muito amigos e tal. E o sonho deles era fugirem juntos. Fugirem não, na verdade o alto evolucionário, a ideia dele era construir um planeta perfeito, com uma espécie super evoluída, onde tudo ia ser perfeito. E eles, né, as espécies que ele trabalhava, iriam morar naquele planeta. E falou isso pra eles, e eles acreditavam. E o sonho deles era que o dia que chegasse, para eles poderem se mudar para lá, para esse planeta novo e viverem felizes. Só que aí, quando o Rocket resolve o problema do alto evolucionário, o alto evolucionário acaba falando assim: você realmente achou que você ia pra Contra-Terra, pro nosso planeta novo. Não, você é só um experimento. Você e todos aqueles animais que estão naquelas gaiolas, vocês vão morrer. E aí o Rocket acaba bolando um plano de fugir e tal. Ele tenta até fugir, só que aí, consequentemente, os animaizinhos lá, os amiguinhos dele, morrem, né? E só ele foge. E aí, por isso que o Rocket é um cara meio atormentado e tal. Ele é meio tenso com as coisas por conta dessa situação. Mas ele foge, conhece a galera e tá, pipipipopopó. Aí voltando ali, já contextualizando a situação do Adam Warlock e caça o Rocket, ele acaba enfrentando todo mundo ali. Pra quem não conhece o Adam Warlock, né, ele é basicamente um Superman da Marvel, né? Ele e aquele Sentinela, né, eles são basicamente Superman da Marvel. E ele acaba derrotando todo mundo ali dos Guardiões e quase mata o Rocket, né? E aí a gente descobre que o Rocket tem um chip, né? Porque ele era meio que propriedade do alto evolucionário, então ele tinha um chip ali no coração que impedia deles salvarem o Rocket, né? Então acaba que a missão deles era conseguir o código-fonte daquele chip dentro da empresa do alto evolucionário para desativar e assim salvar o Rocket de morrer. E aí a história se baseia nisso, né? Deles invadindo a sede do alto evolucionário para conseguir esse código e enfim salvar o Rocket. Então, olha só como o James Gunn ele é interessante. Porque eu vou até fugir um pouco do assunto. É que assim, quando a gente trata de histórias de sub-equipes, de equipes menores, por assim dizer, a gente só quer uma história que seja coerente, que seja legal, que seja interessante. Porque a gente pega assim, por exemplo, o Esquadrão Suicida, o primeiro, né? O de 2016. Você percebe que é um grupo de prisioneiros, né? De vilões degenerados ali, só que são pessoas parcialmente comuns, né? Não são super poderosos, por assim dizer. O que você imagina? O enredo desse filme podia ser só eles tentando roubar uma coisa, podia só eles tentando matar alguém importante, algo assim e tal. Mas não, eles colocaram uma ameaça a nível mundial, né? Eles não precisam salvar o mundo toda vez. Eles podem fazer um filme focado num problema menor. Foi o que o Esquadrão Suicida do James Gunn fez, né? Tudo bem que o Starro é uma ameaça basicamente mundial, mas eles não fizeram parecer assim, né? Era só um monstro gigante. Mas é bem diferente do que eles fizeram lá no primeiro. E o Guardiões também segue essa primícia, né? Você percebe, tanto nos filmes, né? Que eles enfrentam coisas assim, né? Que não são, oh meu Deus. No primeiro filme eles lutaram contra o Ronan, né? Depois foi o Ego, o pai do Peter, e agora foi o Alto Evolucionário.
Não foi nada assim que, ai meu Deus, o universo vai ser destruído por conta disso. Eram coisas bem nível deles mesmo. Nada assim muito extraordinário, algo que era como se fosse um episódio, um volume de quadrinhos comum, que você resolve ali tudo num dia. Nada assim muito que não precisa salvar o universo todos os dias. Dá pra fazer histórias legais com problemas menores, que é o que acontece, que o James Gunn consegue transferir isso pro cinema. E aí seguindo, né? E aí você percebe que essa é a história. É os Guardiões tentando salvar a vida do Rocket. E a todo momento a gente começa a entender o passado do Rocket, né? Eles mostram pra gente porque que o Rocket era rancoroso, era meio caladão. Conta essa parte da vida dele que até então a gente não conhecia. E é bonito, cara. A forma que eles contam pra gente é bonito. É lindo. É um filme que te faz sofrer, né? Já adiantando aqui, eles não matam ninguém dos Guardiões originais, mas a gente sofre como se a gente tivesse perdido alguém importante. Porque o passado do Rocket é tenso. Você se afeiçoa ali com os amigos dele, você vê eles morrendo, você entende porque ele é triste. A gente pega a subtrama ali do Peter com a Gamora. E cara, é loucura, loucura. E eles conseguiram trazer o Otto Evolucionário como um vilão merda. Aquele vilão que você odeia mesmo. Odeia mesmo. Pô, James Gunn trabalhou muito bem esse filme. E aí você acompanha o desenvolvimento pessoal de cada personagem ali. Você percebe que tem como a gente pode dizer, um atrito, né, na relação da Nebulosa com a Mantis, com o Drax, chamando eles de... que eles são meio bobões, né, meio irresponsáveis, eles acabam sendo um alívio cômico, mas a Gamora, a Nebulosa, ela é muito séria. Então ela acaba não tendo essa... ela não tem essa pena deles, né, ela é muito rígida. Acaba menosprezando e tratando eles mal e tal. Mas aí, com o decorrer do filme, a gente percebe que eles vão melhorando, eles vão acabando trabalhando em equipe, no fim a amizade prevalece. É uma parada muito legal mesmo. Então, quando a gente vê o arco final do filme, né, quando eles de fato chegam na nave do Alto Evolucionário depois de roubar os códigos e salvar o Rocket, né? Pra quem viu o filme sabe porque eles voltam pra lá, né? Porque da situação justamente da Mantis e do Drax e da Nebulosa, que foram pra nave salvar o Peter e o Groot, sendo que o Peter e o Groot pularam da nave em movimento. E aí eles voltam pra salvar os três que foram salvar o Peter e o Groot. Mas dá certo, cara. E aí... e é bonito, cara, como que o final ali representa. Porque eles não só derrotam o Alto Evolucionário, como eles salvam todos esses prisioneiros. Eles dão ali um suporte. Até porque lugar nenhum acaba sendo mostrado ali no segundo filme, que vira um refúgio. Um refúgio para aqueles que não têm lugar no universo. E é bem isso que é representado aqui nesse final do terceiro filme. Porque eles estão salvando ali umas criancinhas que estavam sendo transformadas para ser a nova espécie do Alto Evolucionário, para fazer um novo planeta. E eles acabam adotando ali no lugar nenhum e tal. O Drax ajuda essas crianças. Pô, muito maneiro, cara. Porque Drax era um pai, né? Foi um cara que perdeu a mulher e a filha. Pô, muito bom, bicho. E aí você chega no ápice do filme, quando eles derrotam, eles vão pra lugar nenhum. Você percebe que realmente Peter e Gamora não vai rolar. Aí o Peter decide vir pra Terra pra visitar o avô. E você acaba vendo que alguns guardiões se separam ali e tal, pra viverem suas vidas. E aí é formado um novo grupo, né? E é, pô, muito maneiro, cara, muito maneiro. Pô, e eles dão destaque pra todo mundo mesmo, né? Tem até aquele brother que herdou a flechinha do Yondu, né? Ele não sabe usar. No início do filme mostra ele tendo um desafio ali com o Cosmo e perde. Mas no final do filme ele consegue usar e salva a vida da galera. Pô, James Gunn, pô, bicho, trabalhou muito bem os personagens, deu espaço pra todo mundo ter destaque, evoluiu todo mundo. Cara, James Gunn entregou um final de trilogia perfeito. Perfeito. Ele encerrou a jornada dele na Marvel com maestria. E isso só é mais esperançoso para um futuro brilhante na DC, né? Já começando com o Superman Legacy.
mas o foco aqui é Guardiões e... Ah, e outra coisa muito importante, né? Que tem que ressaltar aqui, né? Como eu falei, a Gamora, essa Gamora agora, ela não tinha relação com os Guardiões, então ela não entendia o Groot por conta dessa amizade que ela não tinha, né? E aí, com o passar do filme, toda vez que o Groot falava, ela falava, é sério que vocês estão entendendo o que ele tá falando? Ele só o nome dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A metade pro final do filme, ela começa a entender o que ele tá falando. Isso tem o significado de que ela tá começando a se inteirar com os Guardiões de novo e começa a entender o Groot. Essa é uma mensagem bem de leve, mas é bonita. Bonita. Fora que no final a gente ouve o Groot falando eu te amo pra galera. E isso é outra mensagem do James Gunn. Porque como a Gamora não conhecia, não tinha afeto com ele, ela não entendia o que ele falava. E todo mundo parecia entender. E aí dá essa impressão de que você começa a entender um Groot quando você tem sentimentos por ele. E ele passa isso pro espectador, que lá no final do filme entende o que o Groot tá falando. Como se a gente tivesse criado um vínculo com o Groot através do filme. E, cara, perfeito. Perfeito demais isso. James Gunn acertou muito. E eu queria falar mais coisas aqui, né? Mas eu já comentei com vocês que é meio complicado estender muito, conversar muito comigo mesmo, né? Tem muita coisa pra falar desse filme. Eu poderia ficar mais tempo, mas realmente fico um pouco cansado sozinho. Mas, tipo, o que eu posso adiantar aqui que eu pulei? Sobre o Adam Warlock, né? Eu acho que é um dos poucos pontos negativos que o filme tem, porque ele não é de grande importância ali. Ele tem momentos bons, mas eu esperava que ele tivesse um destaque maior. Mas eu não vou pegar mais no pé, porque eu acho que esse filme só foi pra introduzir ele, assim como outros personagens, né? Como o rapaz lá que herdou a flecha do Yondo, né? O Cosmo. Então, já adiantando aqui pra vocês que o Adam Warlock, o rapaz da flecha, e o Cosmo são membros novos da nova formação do Guardiões, junto com Rocket, Groot e Nebulosa. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Então, para terminar esse episódio, queria agradecer você que ouviu até o final. E a minha nota para Guardiões Volume 3 é 10/10, cara, não tem como fugir. James Gunn acertou em tudo. Para mim foi um filme ótimo, perfeito, maravilhoso, uma carta de despedida linda. E James Gunn, espero que você mantenha o nível ou supere suas ações comandando a DC. E é isto, muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio.